gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Diálogos Conecta. Hoje estou aqui sozinha, nossa companheira Marcela não pode participar hoje, mas estou muito bem acompanhada do nosso convidado de hoje, que é o seguinte, no Diálogos Conecta dessa semana, o professor Leonardo Demarque, que é da Escola de Comunicação da FRJ, vai conversar com a gente sobre o seu segundo livro, A Indústria Fonográfica Digital, Formação, Lógica e Tendências. Na obra, que é voltada aí para os interessados no mercado da música, o autor fala sobre inteligência artificial, direitos autorais, algoritmos e as tendências para os trabalhadores da música. Antes de ler um pouquinho mais do currículo do professor e já engatar na primeira pergunta, queria lembrar que você pode contribuir através do Pix da Rede Conecta, tá tudo aqui na descrição. E também tem o meu Pix, que é o Pix do meu canal, na verdade, né? Do Alguém Viu Meus Óculos. Também tá tudo aqui na descrição. E queria agradecer CAP, CNPq, FAPERJ, INCT-INEAC, NCT-DSI. Convidar vocês para conhecerem o Alguém Viu Meus Óculos, que é o meu canal, onde também tem uma entrevista com o professor Leonardo Demarque lá, que foi muito bacana. Aprendi muito, estava conversando aqui com ele em off, que depois da nossa conversa, várias coisas aconteceram na indústria musical, e eu estava, assim, ouvidos atentos para essas notícias, trouxe algumas coisas para cá para a gente conversar. Bom, Leonardo Demarque é professor adjunto da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é bacharel em comunicação com habilitação em jornalismo pela UF, se formou mestre em comunicação também pela UF, eu também, gente, sou jornalista pela UF, mestre em comunicação pela UF, veja que temos similaridades, e doutor em comunicação na FRJ, que aí eu já estou fazendo na UF também, que eu fiquei lá para sempre, com pesquisas de pós-doutorado na Escola de Comunicações e Artes da USP e na Faculdade de Comunicação Social da UERJ. É pesquisador do Núcleo de Estudos e Projetos em Comunicação, NEPCOM da ECO-FRJ. Seus livros e artigos científicos abordam temas como indústria da música, indústria audiovisual digital, economia política da comunicação e cultura, economia criativa, diversidade cultural, políticas culturais, financiarização da vida cotidiana, mercado financeiro e tecnologias da informação, tudo a ver com muitas das coisas que a gente vai tratar aqui hoje. A pesquisa atual é o mercado financeiro na palma da mão, plataformas digitais, fintech 3.0 e a financiarização da vida cotidiana. Tem muito, como eu falei, né? Muito a ver com esse livro que chegou, muito a ver aí com o assunto da entrevista. E aí, professor, bem-vindo. Já vou engatar na primeira pergunta e te passo a palavra. Porque nesse seu livro, né, você analisa brevemente aí a história da indústria fonográfica até 2023 e, a partir desses resultados, tenta projetar o que vai ser desse mercado daqui para frente. Então, começando do começo, explica para a gente melhor do que se trata o livro e como surgiu essa ideia de escrever, de transformar essas pesquisas numa obra aí para jogar para o mundão. Bom, olá, Manu. Olá, todo mundo da comunidade da TV 247. É um prazer falar com vocês e sobre esses temas especialmente. Bom, o livro, ele, na verdade, ele traz todo um conjunto de pesquisas que eu venho desenvolvendo desde o final do meu doutorado sobre essa consolidação da indústria da música, em particular da indústria fonográfica, depois que você tem todo o processo de destruição criativa que aconteceu na primeira década deste século. E aí, na verdade, esse livro ele vai fazendo uma atualização, quer dizer, ele vai juntando trabalhos que eu vim desenvolvendo ao longo dos últimos 10 anos, no qual eu, pouco a pouco, ia tirando pequenas fotos instantâneas sobre como essa indústria estava se reconstruindo. E aí chegou num determinado momento em que eu vi que ela se consolidou, hoje os números são inequívocos, né? Apesar de você ter uma série de problemas que a gente pode comentar aqui depois, nesse modelo de negócio, mas estava muito claro que a indústria fonográfica ela tinha se reconfigurado completamente para o mundo digital. Isso é importante para além do mercado de música. A indústria fonográfica, a indústria da música, mas em particular a indústria fonográfica, ela é um pouco de ponta de lança das transformações, não apenas das outras indústrias culturais, quer dizer, a gente viu a indústria de audiovisual seguindo um caminho que já estava aberto pela indústria fonográfica e com um custo de transformação muito menor, né? A indústria do próprio jornalismo, da publicidade, mas a música foi aquele campo que tudo foi experimentado. E eu diria, muitas das experiências de plataformização que a gente tem hoje de economia, elas passam muito pela experiência da indústria fonográfica. Então, o que eu quis fazer com o livro foi reunir esse monte de polaroids, eu não sei se os mais jovens vão entender isso, a metáfora, mas tudo bem. Mas as fotos instantâneas super voltaram à moda. Então, aí... é verdade.
né, graças ao Instagram e aos stories, essa coisa toda, né? Mas, enfim, de qualquer forma, eu queria juntar essas fotos instantâneas e produzir uma narrativa sobre isso. Porque hoje o que eu percebo, não só na academia, mas também, e especialmente no mercado, e entre os, como a gente poderia dizer em inglês, policy makers, né, os que produzem leis, que pensam leis, muita desorientação para saber o que de fato está acontecendo hoje. O que de fato nós temos, o que de fato é hoje o mercado de cultura digital, das plataformas digitais, quais são os desafios, quais são as potencialidades no Brasil e no mundo. Então, foi um pouco tentar juntar um material histórico, e isso constitui a primeira parte do livro, a ideia da formação da indústria fonográfica digital, que desde esse final da indústria fonográfica, da destruição da indústria fonográfica na primeira década do século, até a consolidação dos serviços de streaming. Então, ali eu conto uma história sobre como isso aconteceu, os processos contra o Napster, processos contra os peer-to-peer, e como isso mudou completamente a possibilidade de uma outra indústria fonográfica digital, que na primeira década desse século, ela prometia ser muito mais difusa, muito menos concentrada, com muito mais espaço para diversos tipos de produtores, de conteúdo, de música, e a partir desse processo político, ela foi se configurando em outra coisa completamente diferente. E hoje nós temos um mercado que voltou a ser muito concentrado, um mercado que voltou a ter barreiras não de entrada, mas de circulação, que é uma novidade bem importante do contexto de hoje. Então, o que eu faço nessa primeira parte do livro é juntar e contar essa formação da indústria fonográfica digital, como ela é hoje, com os serviços de streaming sendo os grandes articuladores desse novo negócio de música. Na segunda parte, eu explico como é que funciona o modelo de negócio dessa indústria fonográfica digital, sobretudo as plataformas de streaming, desde a sua ideologia de acesso à música infinita, né, a milhões de arquivos, por que aquilo ali desempenha um papel importante na caracterização dessas empresas, passando pela maneira pela qual eles aplicam os sistemas de recomendação automática de música, que é o verdadeiro negócio deles, e não música, né? É o desenvolvimento, em outras palavras, de inteligência artificial para recomendação de conteúdos e, portanto, mineração de dados e previsão de comportamento dos usuários de um sistema, que pode ser aplicado para a música, mas para qualquer outra coisa. E, finalmente, qual é a economia dessas plataformas, o que tem gerado muitas discussões até hoje. Talvez seja o ponto mais complicado de toda essa reconfiguração da indústria da música. E eu queria mostrar o que estava por trás dessa reconfiguração e dessa plataformização que os serviços de streaming eles acabaram produzindo. Então, é a parte da lógica dessa indústria. E aí eu termino apontando alguns temas, algumas inovações que já estão aí no horizonte, né? A produção de música por inteligência artificial generativa, a financiarização da carreira musical, a plataformização da música ao vivo, quer dizer, eu já joguei a música ao vivo também nesse universo do mundo das plataformas, e termino o livro com uma pequena provocação sobre como pensar novas políticas culturais para as indústrias culturais na era da quarta revolução industrial, que é um termo que eu, bem ou mal, acabo abraçando. Então, isso constitui o livro, e o livro, na verdade, tem uma linguagem que é tanto para acadêmicos quanto para pessoas que não são acadêmicos, mas são do mercado de música ou interessados em música, né, e queiram entender minimamente o que aconteceu, o que acontece e o que pode vir a acontecer nessa indústria. E aí, uma das conclusões que você chega é que não há dúvidas de que vai ser em torno do streaming que a indústria fonográfica vai se desenvolver nos próximos anos. E realmente, aqui como observadora, me parece muito lógico e coerente isso. E chama esse período de pós-streaming. Explica para a gente o porquê desse nome, porque pós-streaming se vai ser em torno do streaming. Explica para a gente um pouco disso e o que é ele, o que é esse pós-streaming, o que o futuro nos reserva. Então, a expressão pós-streaming ela é provocadora mesmo, é para fazer pensar, chamar a atenção, em primeiro lugar. Mas o que ela quer dizer? Para a gente entender, ela tem que entender antes o que não quer dizer. Eu não quero dizer que o streaming fracassou
e que a gente vai precisar de uma nova tecnologia de distribuição de música digital. Não é isso, pelo contrário. Uma das teses que eu defendo no livro é justamente a de que o streaming ele consolidou um novo modelo de negócio e é ao redor dele que as coisas daqui para frente vão evoluir, vão se desenvolver, né? Vão se debruçar sobre si mesmas. Enfim, acabou um período de experimentação tecnológica e de modelos de negócio que a gente tinha antes. Por mais que esse modelo de negócio seja complicado, mas aí é uma outra história. Isso não significa tampouco que tem uma nova tecnologia a ser buscada, no caso do streaming, muito pelo contrário, a questão é aquilo que está ali dado e nós temos de lidar com elas. Agora, por outro lado, eu parto do princípio de que, se isso está estabilizado, o que vem a seguir? Se é que é algo que vem a seguir. Então, o que está me mostrando, eu fui tentar buscar as inovações que realmente prometem revolucionar a indústria da música, que não é necessariamente uma boa notícia, são boas coisas, mas que elas têm um poder disjuntivo, ou como preferem as pessoas do mercado, disruptivo muito grande. Então, aí eu fui pensar nesse cenário pós-streaming, uma vez que esse cenário, aí sim, estabelecido, ele já pode ser superado. Ele já é dado como certo e aí você pode procurar alguma novidade. Então, foi aí que eu consegui perceber pelo menos três grandes fenômenos que apontam como tendência, né? E é muito engraçado, porque isso é muito rápido. Quando eu terminei de escrever o livro no ano passado, muita coisa ainda era uma promessa, estava acontecendo. Hoje que eu já lancei o livro, simplesmente aconteceu, já é uma realidade. As pessoas, eu vejo isso até pelo nível de discussão que eu tenho, tanto com o público para além da academia, quanto com o público da academia, né? Então, essas coisas aconteceram, nomeadamente de forma rápida, né? A plataformização da música ao vivo, que joga a economia, o negócio da música ao vivo também na lógica das plataformas digitais. A gente viu isso muito durante a pandemia, agora deu uma estabilizada, mas muito provavelmente, para não dizer seguramente, isso vai explodir daqui a pouco com realidade aumentada, realidade virtual, né? Fazer shows, organizar concertos ao vivo se tornou uma coisa mais complexa hoje do que era antes da pandemia, né? O outro fenômeno que eu acho muito importante, tem a ver com a minha pesquisa que você citou, né, do mercado financeiro, é o uso intensivo de tecnologias financeiras digitais pela classe artística, pelos músicos, como forma de financiamento das suas próprias carreiras, e isso vem acompanhado de uma adoção por parte tanto dos artistas quanto dos fãs de uma lógica de mercado financeiro, que é o que, por exemplo, acontece com o NFT, né? No qual o artista se vê como um empreendedor e o fã se vê como investidor e não como fã, né? Então, esse é um elemento também muito, muito importante, e ele é mais, não é que ele seja invisível, mas ele é menos perceptível como fenômeno social do que o terceiro ponto, que aí é o que está dando o maior, como diria antigamente, bafafá, que é justamente a inteligência artificial generativa produzindo música, através de diferentes métodos, né, de deep learning, aprendizado de máquina. Mais recentemente, isso tem um papel importante, porque popularizou essa tecnologia, a deepfake, né, que nós vimos, por exemplo, sendo utilizada de uma maneira, enfim, um pouco tosca, mas, de qualquer forma, tornou o tema público na propaganda. Tipo o MC Pose cantando tacacá também entra nisso? Tem o MC Pose que cantando Vou Tomar um Tacacá. Que foi feita inteligência artificial. Exatamente, isso também entra, exatamente. Você escuta, hoje tem umas coisas divertidíssimas, algumas muito ruins, mas outras muito divertidas. Mas a gente está ouvindo isso, justamente. A deepfake, ela consegue imitar vozes de pessoas famosas, cantando coisas que jamais... Outra coisa aí muito... Eu não estava te ouvindo, mas agora te ouço. Tudo se realinhou. Eu já não sei mais se é a minha internet, se é o que é. Desculpa, Brasil. Mas acho que a próxima pergunta tinha relação com a inteligência artificial mesmo. Acabou que eu te interrompi na hora que você ia falar. Você nem ia falar do Pose, mas aí eu lembrei do Pose cantando tacacá. Então, claro, pode retomar o exemplo que você ia dar, porque
Não tem jeito, a gente pensa em inteligência artificial quando a gente pensa em futuro, em N áreas, e na música não é diferente. Queria entender um pouco melhor como a inteligência artificial está impactando a indústria fonográfica agora, como isso deve acontecer para aqui para frente. Acho que a gente pode desenvolver esse tema da inteligência artificial, né? Eu lembro que quando a gente conversou lá no meu canal, que eu falei daquelas playlists que tem no Spotify, que fica aqui no YouTube, que fica ao vivo, assim, passando jazz, lo-fi, sei lá o quê. E aí eu achando vários compositores, mentira, né? Nada disso, uma grande inteligência artificial. Então, como que a inteligência artificial está impactando toda a indústria fonográfica, partindo do ponto de vista do criador, do músico, mas também daquela pessoa que está investindo, que está a parte financeira da coisa, né? Esse tem sido o grande tema da indústria fonográfica nos últimos anos, né? Isso só se acelerou com a pandemia e também com o desenvolvimento tecnológico das máquinas, dos métodos, né? Mas, de qualquer maneira, e de fato eu diria que é o fenômeno que tem um maior potencial disruptivo, para usar o termo nativo do mercado financeiro. Mas o que tem acontecido? Nos últimos anos, você tem desenvolvido, do ponto de vista da inteligência artificial generativa, tem usado a música, porque ela tem, aí tem toda uma discussão, mas ela tem uma natureza matemática também, então isso facilita muito para que as máquinas aprendam, né, determinados estilos, determinadas formas de composição musical, que elas podem facilmente reproduzir. Na verdade, a ideia mesmo de uma música automática, ela já está presente desde o movimento futurista, lá com o manifesto, né, do ruído sonoro e coisas do tipo, isso nos anos depois, no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Dá um salto, você tem na indústria da música popular o desenvolvimento de sintetizadores, de instrumentos musicais digitais que gravam e fazem. Você tem a invenção do MIDI, né, que é a Music agora me esqueci, mas interface de música digital para instrumentos digitais, na qual você programa o computador para desempenhar uma determinada música e o sintetizador os pianos elétricos e caixinhas que já tinham funcionado, já existiam desde o final do século XIX. Então, tem toda uma história muito interessante para contar sobre isso. De qualquer forma, o que acontece hoje é que essas tecnologias avançaram muito, há muito investimento por parte, sobretudo, de grandes corporações de entretenimento. A Sony, por exemplo, já investe há muito tempo nessa questão, o Google também, entre outras empresas, e elas começaram a dar um resultado prático bastante interessante já nos últimos, eu diria, 5 anos. Tá? Mas é que agora está se tornando popular e, de fato, o salto tecnológico é impressionante. Bom, de qualquer forma, eles estão desenvolvendo isso com diferentes métodos. Você tem um método de ensinamento de máquina, a máquina lê os dados de um determinado compositor, a partir de uma amostragem, ela vê quais são os traços comuns que esse compositor, sei lá, Beethoven, tem, e a partir daí ela consegue produzir uma simulação de uma composição dos estilos desse autor. Né? Isso serve para Beethoven, a gente também tem para os Beatles, Lennon e McCartney, teria para Tom Jobim também, não sei se alguém está fazendo, mas deve ter essa ideia, alguém na manga ou desenvolvendo, e a partir daí você começa a fazer uma máquina produzir o seu próprio MIDI, ela começa a produzir sons, né, e fazer arranjos. Bom, o que nós tivemos de 2018 para cá? Em 2018 a gente tem um marco, que não é muito conhecido, mas é um marco para essa discussão, que é o lançamento do disco de uma cantora estadunidense, Tyrone Southern. Esse disco está nas principais plataformas de streaming, vocês podem buscar, que é chamado I Am AI. Isso é uma brincadeira, né? Em inglês, eu sou a inteligência artificial, no qual o disco ele se demarca justamente porque ele foi todo composto por inteligência artificial. O produtor do disco, que deveria ser um produtor musical, na verdade é um programador que corrige erros técnicos de teoria musical dos algoritmos, e a menina apenas vem com a sua canção, com a sua voz, né?
E aí o que é mais interessante desse disco é que, se você o escuta, ele não vai ter absolutamente nada de novo em relação ao que você já escutou na sua vida. Ou seja, uma das características que eu chamo a atenção para esse fenômeno da música de inteligência artificial generativa é que, ao contrário, por exemplo, da música eletrônica, né, de DJs, ela não tem uma estética própria. Ela imita estéticas anteriores. Então é difícil você ouvir essa música e dizer assim, não, mas isso aí foi feito por inteligência artificial. Eu vejo meus colegas que discutem sobre fotografia, especialmente, vídeo, e eles falam, não, é fácil reconhecer o que é inteligência artificial. Aí tem o mito da mão, que a inteligência artificial não consegue fazer e tal. Bom, na música não tem isso. Né? Tinha a voz, né? Mas eu vou chegar lá até a voz daqui a pouco. Bom, mais rapidamente, em 2019, a Warner Music, uma das grandes gravadoras internacionais, ela assina um contrato com uma dessas startups de inteligência artificial generativa, a Intel, que é uma empresa que você pode baixar o aplicativo, que ela faz o quê? Ela lê os seus dados de geolocalização, dados que você disponibiliza no seu celular para ela, e ela produz, os seus algoritmos produzem uma trilha sonora para você para aquele momento. Né? Então, músicas para relaxar, música para correr na academia, música para lavar a louça. Então, ela pega e faz uma música, você pode gostar ou não gostar, mas, enfim, é um Muzak de luxo, mas você está treinando esses algoritmos. Agora, finalmente, nos últimos 2 anos, o que ficou, que foi mais assustador foi o desenvolvimento, a utilização, na verdade, de um outro método de ensino de máquina, a deepfake, que produz uma síntese de uma forma bem superficial, poderíamos explicar assim. Produz uma síntese da voz das pessoas conhecidas, então elas aprendem conhecem a voz de um determinado cantor ou cantora, e produz algo novo com a voz, que era a última barreira que se tinha até então entre a inteligência artificial generativa e a música feita por humanos. Né? Então, o que a gente tem visto, por exemplo, no YouTube, são vários artistas, várias experiências muito interessantes, sendo talvez a mais interessante a de uma banda, na verdade, australiana, mas que era muito fã da banda inglesa Oasis, dos anos 90, 2000, enfim. E aí, bom, depois que os jovens não conhecem mais o Slash, a gente tem que ficar dando essas indicações mais precisas, assim, né, da cultura pop do século passado. Bom, eles fizeram bastante sucesso no século passado e tal, e aí a banda era formada pelos 2 irmãos que brigaram entre si, só para variar, né, enfim. E aí os fãs queriam que a banda voltasse, os 2 irmãos não queriam se ver nunca mais, nem pintados de ouro, e olha que eles são gananciosos. E aí o que essa banda fez? Ela pegou uma demotape, né, deles, da banda tocando, e um dos caras da banda usou a deepfake para sintetizar a voz do cantor do Oasis, Liam Gallagher. Eles fizeram essa experimentação e jogaram na internet como se fosse uma fita demo perdida do Oasis, que alguém encontrou e jogou na internet. Né? Como, por exemplo, a gente viu agora sobre os Beatles, já vou falar sobre eles para encerrar essa resposta, mas e aquilo fez um sucesso tão grande, e aí as pessoas, obviamente, acionaram os caras do Oasis e perguntaram pelo Twitter ao Liam Gallagher o que ele tinha achado. Ele falou, eu gostei muito, achei muito legal. Quer dizer, ele mesmo ouviu, e se você for ouvir na internet, eu não sei se está disponibilizado ainda, mas é realmente muito impressionante o resultado. Tá? E aí, finalmente, tivemos esse recente lançamento dos Beatles, com uma música que é o exemplo perfeito, mais uma vez, dos Beatles marcando o tempo, né, da cultura pop, mas é exatamente isso, uma música que foi gravada pelo John Lennon, numa fita cassete, com ele tocando piano, nos anos 70, que é uma música que foi redescoberta, né? Nos anos 90, quando os Beatles iam lançar o Anthology, acabaram achando 2 músicas, Free as a Bird e agora essa última que é, se eu não me engano, Then and Now, só que eles não lançaram porque eles não conseguiram separar a voz do John Lennon do piano na fita. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, agora você tem inteligência artificial que já consegue fazer isso, está até disponível para quem é músico e professor de música. Fizeram isso e pegaram um arranjo que, na verdade, eles tinham feito em 1995,
com o George Harrison, que então não era vivo. Então, quando eles, em 23, eles gravam Then and Now, o Ringo Starr e o Paul McCartney gravam baixo e bateria, né, eles fazem um arranjo final, mas a guitarra do George Harrison é de 1995 e a voz e o piano do John Lennon é de 1970 e alguma coisa. Né? Então, veja o nível de complexidade que nós já alcançamos com essa música feita por inteligência artificial, na qual você tem uma temporalidade completamente confusa, né? E também conceitos de criatividade que são confusos também. Então, acho que é isso, assim, só para dar um resumo sobre o que é essa questão, e aí você tem várias experiências, como a propaganda lá com a Elis Regina, e entre outras coisas, que tem mostrado que essa é uma realidade que já está aí disponível para a gente. E aí agora vou trazer crises, vou trazer assim, assuntos do momento, as crises. Porque o Spotify anunciou no final do ano passado que para esse ano, agora de 2024, está mudando a forma de pagamento para artistas, exigindo uma cota de quantidade mínima de 1.000 plays para que eles possam distribuir os royalties para os artistas. E isso afeta diretamente a vida de artistas independentes, né? Porque, enfim, você vai receber o royalties pela música que tocou, mas você tem que chegar só a cada 1.000 plays, já deu uma dificuldade, né? E em países como a França e o Uruguai, o Estado já está ali se movimentando para impedir que os músicos que disponibilizam sua arte nas plataformas de streaming trabalhem de graça, porque a plataforma só existe se os músicos botam suas músicas lá. Mas aí, se você não vai pagar os músicos, realmente temos alguma coisa errada, né, galera? Então, como que essas mudanças, né, agora eu aqui falando, mas vamos ouvir o especialista. Como essas mudanças impactam a vida dos artistas, né? O que elas significam e que tipo de movimentação vem sendo feita para melhorar a vida desses músicos, né? Porque, enfim, teve uma plataformas surgiram como um espaço onde o artista pode botar suas músicas e onde todo mundo vai ouvir, você vai ganhar. Já tem inúmeras críticas sobre a forma como o Spotify paga, mas ainda assim você tinha alguma coisa ali. Agora nem isso mais, né? Te dá aquele espaço, muda a indústria musical e depois fala, então, galera, talvez não seja bem assim. Explica um pouco para a gente como essa movimentação está impactando a vida dos artistas e de todo mundo que gira em torno desse mercado. Certo. Então, vamos por partes. Tem várias coisas aí na sua pergunta que são muito interessantes. Então, a primeira delas, eu acho que vale a pena a gente explicar para um público que não está totalmente engajado com essa discussão o que aconteceu em primeiro lugar, né? No final de 2023, o Spotify, que é a principal empresa de streaming do mundo, que tem uma participação de mercado, né, um market share muito alto em relação aos seus concorrentes, e, portanto, é a empresa que dá o tom, digamos assim, do que vai ser esse mercado. Ele anunciou unilateralmente que iria mudar suas políticas de pagamento de royalties por direitos autorais. Né? Então, o que eles disseram? Bom, eles disseram que tem vários detalhes nesse anúncio do Spotify. Mas o mais importante é de que eles, a partir de agora, eles só pagariam dinheiro vivo mesmo, né, para aqueles produtores de conteúdo que, em primeiro lugar, alcançassem, no mínimo, 1.000 plays por ano. As pessoas ouvissem durante certo tempo. O que é o play também é uma discussão, né? Mas, enfim, que ouvissem as músicas, tivessem mais de 1.000 escutas da sua música por ano. Abaixo disso, eles não pagariam. Esse dinheiro, veja, aí entra a parte talvez mais complicada. Todo esse dinheiro que seria gerado para cada artista com menos de 1.000 plays, ele não vai ser pago, porque o Spotify diz, olha, eu gasto muito dinheiro pagando muito pouco dinheiro para esses artistas. Né? Porque tem, sei lá, IOF, tem milhões de coisas em diferentes países que tem um custo de transação para eles. Então, eles vão dizer, não, eu não quero mais fazer isso para pagar, sei lá, $5 por ano para um artista. O que eu faço? Eu vou botar esse dinheiro num fundo do próprio Spotify, que vai ser revertido para os artistas criativos. Porque, claro, né, humanos. Porque, claro, outro elemento dessa nova política do Spotify é que eles vão fazer uma caçada a esses artistas de inteligência artificial. Né? Tudo que não for uma música criativa, por exemplo, ruído branco, que é um mercado de música, um mercado de som, tá? Não de música, mas de som.
cuja importância econômica e social tem crescido muito, muito nos últimos anos. Esses caras não vão ser considerados como artistas criativos. Quem faz música operando apenas com inteligência artificial e for identificado pelo Spotify não vai receber royalties, e todo esse dinheiro vai para um fundo para os artistas criativos. Ora, nós sabemos que uma das críticas ao Spotify é seu método de pagamento, que ele paga muito para os grandes artistas que aparecem muito, cujos algoritmos, portanto, os algoritmos do Spotify reconhecem como relevantes para esse público e fazem eles circularem muito mais do que os artistas independentes. Ou seja, você está fazendo uma transferência de renda de artistas independentes e coisas do tipo para as grandes gravadoras e as grandes estrelas da música, né? Então, só isso já daria uma discussão teórica e judicial enorme, mas eu nem vou ficar me detendo muito nisso. Agora, o que tem muito de interessante, também de interessante nisso, é como você implica nessa atitude uma financiarização, a adoção de uma lógica de mercado financeiro pelos artistas. O que o Spotify está dizendo para esses outros artistas que não serão contemplados se não tiverem 1000 plays? Ela vira dizendo, mas a culpa é de vocês. Tudo bem que eu estou fazendo isso para eu não pagar imposto, mas a culpa é de vocês. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que aprender a mexer no sistema do Spotify para terem sempre mais de 1000 plays por ano. E aí eu vou pagar para vocês pouco, mas eu vou pagar, pelo menos, né? Quer dizer, e aí você obriga esses artistas a buscarem o Spotify for Artists, né, que é a Spotify para os artistas, no qual eles começam a fazer o seu planejamento de carreira pelos números que os metadados do Spotify dá para eles. Quantos plays tiveram, em que países, em que cidades, em que meses do ano, em que horário, e por aí vai. Tá? Então, tem consequências estéticas bastante importantes sobre isso. Então, tem essa questão que é, primeiro, uma política que já não é boa, né, sendo aprofundada por parte do Spotify de forma, eu diria, absolutamente unilateral, ou pelo menos em petit comité, ou seja, se fecharam lá com as grandes empresas de música que têm cobrado o Spotify para que ele pague mais, e aí eles têm um problema enfim, há uma sinuca de bico, digamos assim, para o modelo de negócio dos serviços de streaming, que depois a gente pode comentar, se você quiser, mas que eles não podem aumentar muito o preço das mensalidades, porque senão eles perdem os seus usuários e aí acabou o negócio, e ao mesmo tempo eles têm que pagar mais aos grandes titulares de direitos autorais. Esse é o ponto, né? E aí eles resolvem fazer esse tipo de manobra absolutamente questionável, no mínimo, né? Eticamente, politicamente, juridicamente eu já não sei, acho que não. Mas, de qualquer forma, isso tem a ver então, com a segunda parte da sua pergunta, que é exatamente, bom, o que os governos podem fazer? Eu diria, é uma situação muito complicada. Para a gente entender qual é o ponto, é preciso lembrar que essas empresas, elas fizeram uma coisa inédita na história. Tudo bem que a indústria fonográfica, desde o seu começo, ela é internacional, essas empresas funcionam, antigamente tinha antigamente não, até hoje tem, né? As multinacionais da cultura, já foi até tema de pesquisas acadêmicas importantes do Armando Matelar, mas essas multinacionais, elas iam para cada país e ali elas montavam uma base. Essa base, ela dialogava com a cultura local. Ela se aproveitava, enfim, de leis de incentivo à produção da música, sei lá, vou usar o caso do Brasil como exemplo. Leis de incentivo à música brasileira para produzir discos, você cultivava artistas locais, etc, etc, etc. Você tinha uma ligação com a cultura local. Os serviços de streaming, eles são empresas globais e virtuais ao mesmo tempo, ou seja, toda vez que a gente que um artista joga algum conteúdo para o Spotify, Apple Music, todos eles, tá? Não tem diferença. O que acontece é que eles sobem para um sistema, a plataforma, né, que ela é global. Ela funciona, ela opera da mesma maneira no Brasil, nos Estados Unidos, na França, sei lá, no Sri Lanka, no Japão, onde seja, né? Qual é o problema? Essas empresas, elas pensam globalmente, elas operam globalmente. Então, quando você tem um problema como o que a gente tem hoje, de proteção à indústria nacional,
Quando um Estado vira e fala com essas empresas, olha, nós vamos regular os seus serviços, a maneira pela qual você, a sua política de pagamento de royalties por direitos autorais, etc., 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 ou até vamos impor a vocês uma série de demandas para a manutenção e ampliação da diversidade cultural dentro do seu ambiente ecossistema midiático, elas dizem, não, mas olha, vocês podem mandar o que vocês quiserem, eu não quero brincar e vou embora. Né? Daí a gente entra nessas medidas que foram tomadas, têm sido tomadas na França e no Uruguai. Vejam, nesses dois países, o legislativo tentou produzir determinados dispositivos legais que fizessem com que obrigassem essas empresas a pagarem mais para os produtores, os titulares de direitos autorais, pelo menos, sendo que eles já não pagam quem toca nessas plataformas. E aí, qual foi a resposta dessas empresas? O Spotify virou para o governo do Uruguai e falou, olha, não quero mais brincar, vou embora em 2024. Claro, a indústria da música entrou em pânico e o presidente, numa canetada, simplesmente anulou, vetou a nova lei. Na França, em que eles não podem sair e dizer assim para o governo francês e europeu, porque eles teriam que fazer um movimento completo, eles não podem dizer, não, vamos embora, mas o que eles fizeram? Vejam que ousado. Disseram, bom, então nós não vamos mais investir na indústria da música francesa, enquanto vocês nos obrigarem a fazer essas coisas. Vamos tirar, em primeiro lugar, vamos tirar todo o patrocínio que nós damos aos festivais independentes de música francesa, ou música na França, e no futuro teremos outras medidas de retaliação, foi como eles definiram. Então, veja o nível de complexidade dessa situação para que a gente possa propor políticas públicas para não apenas regulação, mas para preparar as indústrias nacionais para essa indústria fonográfica digital. E aí tem vários babados acontecendo esse ano. 2024 é um ano em que está tendo revoluções nesse sentido, né? E aí a gente tem a polêmica, essa é mais recente, agora, quentinha do último mês, ok. Uma grande polêmica com relação a gravadoras do TikTok, né? Então, por exemplo, o contrato de licenciamento para o uso de músicas com o grupo Universal Music acabou, as empresas não chegaram a um novo acordo, a Universal com o TikTok, não deu jeito, ninguém cedeu e é isso aí. E além da remoção de diversos conteúdos, o TikTok também está retirando áudio de vídeos que já estavam lá e de vídeos lá no TikTok que apresentam músicas escritas por qualquer compositor que está inscrito no Universal. Então, assim, se um artista contratado pela Universal Music tiver contribuído de alguma forma para a música, ele não é o artista principal, ele só contribuiu, tem um negócio lá, está lá no nome dele. Vai sair também, porque ele tem um vínculo com a Universal Music. Então, o que vem emperrando esse novo acordo é um conflito de royalties entre as partes, né? A gravadora diz que é a coisa que está acontecendo aí. A gravadora diz que o TikTok não paga um valor justo pelo licenciamento das músicas. O TikTok fala, galera, é isso aí que nós temos. Como que você vê essa confusão? Essas coisas estão... Uma tem relação com a outra, né? Essa relação com o Spotify, agora com o TikTok, é essa nova disputa de poder entre gravadoras e as empresas, as plataformas digitais, né? Sejam as de streaming, sejam as redes sociais, mas que tinham esse licenciamento, do que é considerado justo ou não. Então, como que você vê essa disputa agora pensando no TikTok, né? Então, é um licenciamento para a produção, para que terceiros produzam conteúdos com a sua música, né? Eu acho que isso também entra nessa disputa pelo valor que vai ser pago para a gravadora e para o artista. Tem gente que pode, sei lá, tá fazendo propaganda de um produto próprio usando a sua música, porque ela está disponível ali dentro do TikTok. Como que vem sendo, né, essa disputa agora com essa relação, que eu acho que tem outras camadas, né? Como que essa confusão acontece, e se você acha que tem alguma solução para onde essa disputa de poder, porque me parece uma grande disputa de poder, né? Como que os músicos ficam nisso? Porque eu vejo gravadoras e plataformas brigando, e como que os músicos estão nessa situação? Esse caso especificamente tem, não pela Universal, mas pelo TikTok, ele tem especificidade, né? A gente viu que, bom, o TikTok ele se tornou meio que um alvo da geopolítica internacional, então ele tem um grau de complexidade. Tem isso também, né? Uma outra particularidade desse caso, né? Aquela coisa,
Exatamente, aquela coisa de americano. Se você não consegue vencê-los pela lei do mercado, você utiliza o Estado para impedir que o seu competidor seja melhor que você. Né? Então, mercado livre é no dos outros, porque aí é refresco. Essa coisa americana, e tem otário que fica acreditando em discurso de mercado livre e tal, tudo bem. Mas esse é um outro assunto. Bom, de qualquer forma, tem esse elemento que eu acho complexo, que eu nem vou entrar nesse debate, porque não consigo identificá-lo especificamente nesse debate, mas é óbvio que tem algo a ver com isso. Mas, na verdade, ele faz parte de pelo menos como eu vejo, de um processo mais amplo. A gente acabou de falar do Spotify, por quê? Porque o Spotify sofre também essa pressão. E uma vez que o Spotify cedeu, por que os outros não podem ceder? E o TikTok ele tem uma característica muito peculiar de que ele foi a rede social que deu certo para a indústria da música. Porque até então, salvo o YouTube, a rede social não tinha dado tão certo. Né? Em particular, o caso do Facebook tentou por muito tempo se juntar, inclusive se juntou uma época com o Spotify, e foi um desastre, ou pelo menos não foi a contento para ambas as partes. Né? Mas, de qualquer forma, parece que esses grandes atores do mercado de música, esses grandes players, eles estão fazendo um movimento que aí sim me parece um segundo momento do mercado de streaming. Né? Que uma vez que nós lutamos para que ele se estabelecesse como o modelo de negócio, a qualquer custo, mesmo que a gente perdesse dinheiro. Bom, isso aconteceu, deu certo, inegavelmente. Né? Agora começa uma segunda fase, ou seja, na qual eles forçam esses atores a pagarem o que eles querem. E, claro, esses grandes players do mercado de música, né, dos titulares de direitos autorais e fonomecânicos, eles vão ganhar muito dinheiro. Né? Já estão ganhando, na verdade, nós já começamos a ver uma arrecadação da indústria fonográfica no seu topo, que é maior do que a melhor época dos anos 90, quando eles ganharam muito dinheiro. Sei lá, por volta de 96, 95, 98. Né? Então, está acontecendo essa disputa que já estava no horizonte, já estava no contrato, digamos assim, desde 2008, 2009, que é quando os serviços de streaming começam a funcionar. Agora, nesse caso especificamente, é difícil ter uma noção do que vai acontecer especificamente, mas acho que é uma disputa entre dois elefantes, e como diz um certo provérbio africano, quando dois elefantes se enfrentam, quem sofre é a grama. Então, já respondendo a sua questão, né, é uma luta de titãs, né, que estão, na verdade, disputando ali quem tem mais o poder, quem pode pagar mais, quem pode pagar menos. Agora, uma vez que você retira o seu conteúdo de uma rede tão importante quanto o TikTok, você abre um espaço para música feita por inteligência artificial. Só para mostrar para todo mundo como esses temas estão completamente interligados. Né? Não dá para falar hoje desses temas sem falar de outros conexos, como financiarização e inteligência artificial. Por que eu digo isso? Porque o TikTok há muito tempo já tem comprado empresas, startups de inteligência artificial generativa de música, pensando nisso. Em 2019, eles compraram a Juke Deck, que era uma que estava ficando popular na internet, que você escrevia o tipo de música que você queria e ele te dava uma trilha sonora ali imediata. Um pouco como esses sites agora de imagem, né, que você chega lá e fala, o que eu quero? Quero isso, isso, aquilo, e ele dá alguma imagem. Né? Sempre bizarra, mas enfim, ele produz. Né? E o TikTok já estava investindo nisso. Então, é possível que a gente veja um crescimento do uso de inteligência artificial generativa em música dentro do TikTok, e que venha a substituir esses artistas que têm direitos autorais. Eu acho que essa é a grande batalha, acho que a gente vai ter uma batalha também em breve, muito pesada sobre transformações das leis de direitos autorais em relação à inteligência artificial, né? Mas nesse momento especificamente eu vejo isso, eu vejo que é uma batalha de titãs que pode dar um outro rumo para a indústria da música. Acho que não vai ser só uma coisa de, eu cedo, você também, chegamos a um acordo. Vai ter isso, eu imagino, né? Salvo-se questões geopolíticas do exterior do campo da música forem muito fortes, e podem ser, né? A gente viu que o TikTok está prestes a ser proibido no seu uso nos Estados Unidos,
mas, sem dúvida alguma, eu acho que ela vai ter implicações mais profundas para a indústria da música e para ver o que vai acontecer nos próximos meses, eu diria nos próximos meses, e certamente nos próximos 2 anos. E aí, como você falou, né? A gente tem essa briga de titãs, mas eu fico pensando, toda hora eu falo deles. Os músicos, a galera que está aqui tentando, batalhando, correndo atrás, desde músicos famosos até quem está ali, realmente, como falei, tentando, correndo atrás. Como que pode ser feito para se adaptar aí às mudanças na indústria fonográfica digital? No seu livro, vou aqui lembrar o nome do livro para todos que estão nos assistindo, A Indústria Fonográfica Digital, Formação Lógica e Tendências, a gente aprende, né, diversos caminhos que os músicos foram trilhando ao longo do tempo para consolidar suas carreiras e essas mudanças no modo de produção, no modo de consumo, como essas adaptações aconteceram. Como você acha que deve ser essa atuação daqui para frente? Como você acha que, diante de tudo isso que a gente está conversando aqui nesse programa, os músicos podem atuar? Por exemplo, qual a importância da atuação de um sindicato, né? Porque acho que assim, um aqui, outro aqui, que eu estou chateado, estou triste, não estou ganhando, não serve de muito, né? Como que os músicos podem atuar? E penso também numa atuação coletiva diante disso. Ótima pergunta. Bom, como eu falei para você, dentro do provérbio africano, quando 2 elefantes se enfrentam, quem sofre é a grama. E então significa dizer que os artistas são aqueles, eu vou dizer aqui de artistas, né? Mas os artistas são aqueles que estão mais à deriva nessa situação, observando as alianças feitas no andar de cima e com muito pouco poder de atuação sobre elas, né? Tendo que entre todas as aspas possíveis, se adaptar ao que for decidido. Bem, nesse caso, o que eu acho, aí entra também meu lado mais político, engajado, eu acho assim, individualmente, o que a gente tem visto é um crescimento da financiarização da carreira musical, ou seja, os artistas eles entendem que não vão mais ganhar tanto dinheiro a partir da produção direta da sua música, com royalties de direitos autorais, então eles são instados a buscarem no mercado financeiro, naquele que está na palma da mão, né, instrumentos para manterem a sua carreira. Então, um jovem músico hoje ele tem à disposição um banco digital, que é para músicos, que ele pode utilizar, ele tem também a possibilidade de fazer um NFT e ganhar mais dinheiro com a sua obra, ele tem a oportunidade de especular com criptomoedas, né? Pegar o dinheiro da sua obra, jogar com uma criptomoeda que se valorize, especular e trazer e depois converter isso para uma moeda soberana. Ele pode fazer um crowdfunding para fazer um disco, para fazer um show, fazer uma turnê. Ele pode investir, sei lá, nos títulos do Tesouro brasileiro, sei lá, do Tesouro, com o Tesouro Direto, para planejar alguma coisa mais para o seu futuro. Mas veja, tudo isso dizendo que é difícil, ele não consegue mais hoje, diante da economia dos serviços de streaming e redes sociais, planejar a sua carreira a longo prazo. Isso tem um efeito, inclusive, sobre a estética, né? Cada vez mais nós vemos artistas solitários e não mais bandas, porque o artista que toca não ganha nada da plataforma de streaming, o que é uma violação de direitos conexos, mas, enfim, é o que tem sido feito, é a prática. Se todo mundo virar, como, sei lá, algumas bandas independentes fizeram há um tempo atrás, todo mundo vira autor da música para ganhar o seu quinhão de royalties. Hoje você não vai ganhar nada, todo mundo não vai ganhar nada, ganhar centavos. Então você tem cada vez mais, note nessas playlists das serviços de streaming, artistas isolados cantando uma musiquinha, com um arranjo feito por MIDI ou até por inteligência artificial, né? Então essa é uma consequência dessa adaptação, entre todas as aspas, da classe artística. Como resolver isso, eu diria, com o tempo? Individualmente é impossível, né? Você pode ter uma boa estratégia, fazer a sua carreira, virar um influencer, enfim, fazer carreira, bom, enfim, você jogar o jogo desse mundo das plataformas digitais e se dar bem com ele. Ok, bacana. Isso acontece individualmente. Coletivamente, é preciso assumir uma luta política. Sem o auxílio da política, é impossível resolver essa situação. Nós vimos que isso funcionou bem, por exemplo, no Uruguai, na França, tudo bem.
Houve revés? Houve, mas, ao mesmo tempo, você apontou um caminho. No Brasil também a gente tem discutido dois projetos de leis que atingem, de alguma maneira, esse tema sem ser direto, todavia. Agora, você falou dos sindicatos. Uma outra maneira de fazer isso, coletivamente, não só acionando partidos políticos, mas revigorando os sindicatos. Né? Outro dia eu fiz, inclusive, uma palestra como essa no Sindicato dos Músicos aqui do Rio de Janeiro, e acho que é fundamental sentar e rediscutir o que é o sindicato do século XXI. Né? Porque, por um lado, sem eles, a classe artística está realmente perdida como um todo, né? E na sua maioria dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ter uma noção clara do desafio que está aí colocado. Como é que eles podem constituir grupos de pressão sobre políticos, atrair políticos, ter uma proposta, né, de como fazer, negociar pagamentos para eles. Eu acho que no nível nacional e internacional é preciso que você revitalize essas instâncias coletivas de negociação, de articulação da classe criativa, né? Porque sem isso você fica só à mercê da decisão do resultado da luta dos elefantes, sendo eternamente grama. E aí é muito complicado. E aí, para a gente encerrar, diante da sua pesquisa, né, acho que você já começou a responder também, as recomendações que você daria para os governos e para os reguladores em relação à indústria fonográfica digital. Então, que tipo de atitude do Estado a gente pode ter nesse sentido, pensando para se manter atualizado, né? Eu tenho uma sensação, quando a gente fala em plataformização de uma maneira geral, o mesmo debate entra para fake news, né, para desinformação e tal, que a gente sempre está atrás, né? A gente sempre vai, já quando vê, está punindo, ao invés de haver uma prevenção, a gente sempre está atrás. O problema aconteceu e a gente, meu Deus, como resolve, né? Então, pensando como alguém que pesquisou e pesquisa isso por tanto tempo, a gente já tem um monte de problema e a gente já consegue visualizar outras questões vindo. Que recomendações você daria para os reguladores, para o governo, para os estados, com relação à indústria fonográfica digital? Bem, eu acho que, assim, é uma questão extremamente delicada. Como eu falei, não é fácil negociar com esses atores de mercado globais, assim, virtuais. Então, isso me leva, depois de muita reflexão, isso me levou a pensar duas coisas. Em termos de regulação, eu acho que já o caminho está claro. Tentar criar dispositivos legais que, por um lado, façam com que eles paguem, primeiro, que é devido, direitos conexos, né? Isso aí é um absurdo que eu não entendo, quer dizer, até entendo na prática, mas do ponto de vista legal é inacreditável que aconteça, tá? Mas que paguem, que tenham dispositivos que façam essas empresas, pagarem devidamente aos artistas, ou, se não, fazer com que eles investam na indústria musical nacional, porque eles não investem. Eles não trazem nada, eles jogam toda a responsabilidade para os artistas. Você que compre seus instrumentos, você que faça isso, você que aprenda a mexer na nossa plataforma, você que faça isso. Então, eu acho que você deveria pensar a moda do que o audiovisual pensou, não no digital, hoje está completamente desregulado, esse é um outro tema de pesquisa mesmo, no modelo clássico, né, da televisão e do cinema, fazer com que essas empresas investam direta e sistematicamente na indústria nacional de música, desde sistemas de educação, etc. E não como apenas campanha de marketing. Tá? Essas duas medidas me parecem importantes no campo da regulação. Aí vem a parte mais complicada. A questão fundamental que se deve perguntar no plano político é: a regulação basta? Infelizmente, durante esses anos de neoliberalismo, nós achamos que o mercado resolve qualquer problema, o Estado está ali ou para pagar a conta do mercado ou para dizer que, bom, vamos regular e aí tudo vai dar certo. Tá? No entanto, já está muito claro que isso é insuficiente. Nós podemos aprovar grandes leis de apoio à diversidade cultural, de apoio à manutenção do patrimônio da musical nacional, etc, etc e tal. Mas a questão fundamental, que às vezes eu me pergunto comigo, com os meus alunos, é justo pedir que o Spotify seja aquele agente responsável por cuidar do patrimônio musical brasileiro, por velar pelo crescimento da diversidade cultural
do mercado de música brasileira, o mercado de música no Brasil? A resposta é muito clara, não. É uma empresa privada, ela podia até ser brasileira, mas ela é uma empresa privada e ainda global, que efetivamente tem os seus interesses, né? E mesmo que o governo desse dinheiro para esses caras, eles teriam uma série de demandas comerciais. Então, não é justo pedir isso para eles. O que me leva a uma ideia de proposição de que uma discussão que me parece fundamental dentro do campo da cultura hoje é a bandeira de se pensar e se produzir plataformas digitais públicas, que sejam programadas, que tenham algoritmos programados com uma lógica de serviço público, de acesso universal e gratuito aos conteúdos, né, de incentivo às produções que geralmente não são consideradas as mais relevantes pelos algoritmos programados dentro de uma lógica comercial. Sei que isso é difícil, sei que isso passa por uma série de tabus do neoliberalismo, como a manutenção da austeridade, ou aquelas, desculpem a palavra, mas babaquice de achar que não vai ser eficiente, não vai ser cômodo, porque não tem a affordancy, se a interface do serviço privado é melhor, e blá, 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 que é nada mais do que isso, mas é fundamental que vocês pensem seriamente, tanto por questão de conservação do patrimônio, do patrimônio musical nacional, quanto de diversidade cultural, que se pensem nessas plataformas públicas, né? Porque no caso do Uruguai, você falava isso, as pessoas achavam uma loucura, mas veja o caso do Uruguai. Não? O Spotify falou, não, vamos embora. Ponto. Vocês que se virem. E eles disseram, e o que aconteceu, a gente viu com a atitude do presidente, eles não se viraram. Né? E aí, finalmente, você tem que efetivamente fazer com que você tenha um sistema público brasileiro de manutenção desses acertos. O que viria também a incentivar o desenvolvimento, talvez até, de uma indústria de TI renovada, que a gente já teve, de TI renovada dentro do país. Agora, o ponto fundamental é regulação em si só não basta, não vai resolver o problema. Né? Isso para não dizer que vai ser difícil para caramba para implementar qualquer tipo de regulação que efetivamente coloque essas empresas numa situação de negociação. Então, eu acho que para se pensar política hoje, eu acho que a revitalização de organizações coletivas, de instâncias coletivas de negociação, podem ser os sindicatos, podem não sei, acho que isso é importante deixar que a própria sociedade civil e a própria comunidade artística discutam, né? E os sindicatos também, eles têm que ser sensíveis a isso, e também pensar nessas plataformas públicas digitais de streaming, né? Que eu acho que desde que elas funcionem com uma lógica de serviço público, né? Eu acho que esses são os elementos fundamentais, sem isso a gente não vai a lugar nenhum. Professor, muito obrigada por ter passado essa hora aqui com a gente. Eu aprendo muito, muito. Recomendo demais o livro do professor Leonardo Demarque, aprendi bastante. E é isso, queria lembrar para vocês aqui os nossos agradecimentos. CNPq, CAPES, FAPER, GNCT-DSI, NCT-NA, que são aí nossos parceiros que permitem, obviamente, o agradecimento à TV 247, nossos parceiros que permitam que quinzenalmente a gente esteja aqui trazendo debates da academia, que eu tenho certeza que interessam a todo mundo. A gente acredita muito que os debates não podem ficar presos na academia, a gente está na universidade estudando a nossa sociedade e como a gente pode fazer para que ela, enfim, melhore, todos convivamos melhor. Não faz sentido que isso fique preso dentro da academia, né? Então, é o nosso papel aqui. Obrigada, professor, mais uma vez, e até a próxima, vamos nos falando, vou te acompanhando. É um prazer falar com vocês e estou à disposição. Acho que a gente tem que fazer o debate público acontecer. Beijo.